Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais pedidos no nosso post de dúvidas sobre autismo lá do Instagram. Se você não me segue, entra lá e coloca @Maíra Gaiato. Nós fizemos um post essa semana perguntando quais são as suas dúvidas sobre autismo. E uma das coisas mais pedidas é para falar sobre seletividade alimentar. Mães preocupadas com seus filhos que não comem ou que têm uma restrição importante, só comem alimentos de determinada cor ou só comem alimentos com determinada textura e sabor. Ou só come um alimento na vida, às vezes só come arroz, só come macarrão. É super comum e super frequente isso acontecer em crianças com autismo. Crianças com autismo têm dificuldade em duas áreas que impactam nesse problema, nessa questão. Tem dificuldade de alterações sensoriais. Todas as entradas de estímulos no nosso cérebro vêm pelas nossas vias sensoriais: audição, paladar, visão, propriocepção, alguns canais sensoriais. E crianças com autismo, por critério diagnóstico, têm alterações dessas percepções, alterações dessas sensações, em como elas são processadas no cérebro. Já é um critério diagnóstico, alterações sensoriais. Uma outra questão que impacta muito a criança com autismo nesse ponto é a dificuldade de flexibilidade mental. Dificuldade de flexibilidade é quando a criança não aceita coisas novas. Quando a criança aprende e introjeta uma informação de determinada maneira, isso vira um tema para ela, vira uma regra para ela, e ela gosta sempre de repetir e reproduzir as coisas do mesmo jeito. Na África, nós vimos muita dificuldade das crianças comerem alimentos sólidos, porque por hábito eles têm um costume de fazer alimentos pastosos durante os primeiros anos de vida da criança. E depois, para fazer a transição entre o pastoso e o sólido com 3 anos de idade, as mães têm muita dificuldade, porque a criança com autismo entende que o certo é a comida ser daquela maneira, e eles querem repetir o padrão. Criança com autismo gosta de padrão. Então essa é uma dificuldade muito recorrente. Como que a gente trata e como é que a gente trabalha a restrição alimentar? Sempre junto com o médico, sabendo os procedimentos, porque envolve uma questão biológica. E não tem essa história de deixar com fome, porque uma criança com autismo pode muito bem ter tanta dificuldade que não consegue comer mesmo com fome. E é capaz de ficar dias e dias e ter problemas de saúde por causa disso. Nós precisamos de uma TO que faça integração sensorial e que meça quais são as dificuldades de entrada de sensações e estímulos nessa criança. Porque não adianta a gente forçar a comer uma coisa que é muito difícil para o cérebro dela organizar. Imagina a gente comer um alimento que está com um bolo de cabelo no meio. É mais ou menos isso que uma criança autista pode sentir quando ela está comendo uma coisa que o cérebro dela rejeita, que ela não consegue. Então não é para forçar, nós precisamos de uma avaliação para ver quais são os estímulos e as sensações que são o melhor possíveis para esta criança. E precisamos de uma fono para ajudar na dessensibilização oral, se é que a pessoa tem questões com isso. E nós precisamos também de uma terapeuta comportamental para fazer aproximações sucessivas ao estímulo. O que é isso? Se a criança só come crocância e alimentos secos e não aceita nada úmido molhado, nós vamos colocando muito aos poucos um alimento que seja um pouco mais úmido, um pouco mais molhado dentro de uma parte muito maior seca. Se a criança só come pastoso, por exemplo, nós vamos muito colocar um grão de uma faísca de alguma coisa crocante no meio de um todo, de uma grande parte pastosa, e ao longo de semanas e meses, aumentando um pouquinho essa microporção para um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até a gente ter uma quantidade que a criança tolere. Ou, por exemplo, alimentos que ela não consegue chegar nem perto. Eu já vi crianças autistas terem uma dificuldade de só de olhar para um alimento terem ânsia de vômito. Então, deixar esse alimento perto para ela se acostumar a ver, deixar ele ali, deixar ela passar e olhar para esse alimento. Depois trazer o alimento para um pouco mais perto, depois um pouco mais perto, um pouco mais perto, pedir para ela tocar. Isso ao longo de semanas. Depois pedir para ela segurar, para ela descascar, para ela apertar, depois para encostar
na pele, encostar no rosto, encostar na boca, encostar no lábio, encostar na língua, muito devagarzinho, para a gente fazer o que a gente chama de dessensibilização sistemática. Então é sempre um conjunto de procedimentos, mas fica aí a dica para os pais e para os terapeutas. Um beijo, pessoal. Se você gostou, dá um joinha e compartilha, porque pode ajudar outras pessoas que têm dificuldade com isso. Beijão. Oi, pessoal. Eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga infantil. Vim hoje falar com vocês sobre um problema que afeta muitas crianças: seletividade alimentar. Criança que não come nada. O que a gente pode fazer para ajudar? Muitas crianças têm problema com isso. Só come nuggets, salsicha, macarrão, batata frita e pizza. Às vezes nem come tudo isso, essa quantidade toda de comida, né? Criança com autismo tem mais dificuldade para aceitar alimentos novos. E isso pode acontecer porque elas têm questões sensoriais, dificuldades com texturas diferentes, com determinadas sensações de textura, sabor e às vezes até mania de cor de alimento. Então tem algumas crianças que só comem coisas amarelas, ou só comem coisas brancas, ou não comem coisas verdes. Isso é bastante comum nas crianças do espectro do autismo. Pode ser então uma alteração sensorial, mas também pode ser um problema delas terem muita rotina e quererem sempre as coisas do mesmo jeito. Então o mundo perfeito para a pessoa com autismo é aquele mundo que não muda nada, que tem todos os dias a mesma comida, que tem todos os dias o mesmo prato do mesmo jeito. Como é que a gente pode então fazer, pessoal, para ajudar essas crianças? A pior coisa que a gente faz é manter esse hábito, essas manias e essa rotina do jeito que tá. Porque as crianças precisam de uma variedade alimentar não só para a saúde física, para a biologia, mas também precisam de uma variedade de texturas e crocâncias pro desenvolvimento do maxilar, da musculatura facial. Então é importante que a gente comece a introduzir aos poucos, bem devagarzinho, novos alimentos. As profissionais fono, especialista em alimentação, e terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, ajudam bastante a gente nesse processo. Mas você pode ir tentando já começar a colocar no meio do frango da criança, no meio da batata frita, colocar uma dose muito pequena de uma outra coisa que ela possa se acostumar. E eu sei que as crianças percebem, elas tiram, mesmo quando é um pedaço minúsculo, elas sentem que tem alguma coisa e tiram. Mas insiste, pessoal, não deixa isso se perder. Coloca pedaço menor ainda, mais triturado ainda, num lugar com uma textura parecida e com cor parecida, para ela não conseguir ter tanta discrepância assim de discriminação. Hoje uma mãe estava me contando que ela está tentando introduzir cenoura para o filho comer, que ela põe cenoura raladinha no meio da carne para ele não perceber. Mas pessoal, vamos tentar começar com outra coisa que não legume, uma coisa que a criança rejeite tanto, né? Tenta com um alimento mais parecido, por exemplo, tenta um pedacinho de pão no meio do macarrão. Tenta outras coisas que tenham sabores, texturas e cores parecidas. E foi isso que eu disse para essa mãe hoje. Para ela esquecer um pouquinho a cenoura, tentar uma outra variedade ou diminuir o fiapinho da cenoura e colocar perto, por exemplo, da maçã ralada. Porque maçã é uma coisa que esse menininho que eu atendi hoje aceita comer. E a crocância da maçã, a temperatura da maçã, tem um pouco de relação com a temperatura da cenoura. Então, pedir para ela dar maçã raladinha e colocar um pedacinho muito pequenininho de cenoura dentro. E assim, introduzir bem devagar, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Se você tem dúvidas, manda aqui no canal, se inscreve e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Oi, pessoal. Recebo vários comentários e perguntas aqui sobre restrição alimentar. Ana, eu sei que a fono tem um papel importante na alimentação das crianças, principalmente das crianças com dificuldade para se alimentar adequadamente, para variar os alimentos. Você pode ajudar um pouco a gente a falar um pouco sobre isso hoje? Vamos lá. Então, a gente
gente, assim, né, tem recebido muitas crianças com problemas alimentares, principalmente as crianças do espectro autista, que tem ali um problema que não... Antigamente se acreditava que era relacionado à mastigação, à deglutição, mas hoje a gente sabe que é muito além disso. Tem vários fatores envolvidos nesse problema alimentar, né? Claro que a mastigação, a deglutição pode estar associado a esse problema, mas o que a gente mais vê em relação às crianças do espectro é que é um problema sensorial. O que isso quer dizer? Isso está relacionado com a tolerância da sensação do alimento na boca. Isso varia muito de uma criança para outra. Então, o que acontece é assim, a gente tem crianças que amam crocância, só comem o que é muito crocante. Seco, que faz... tem crianças que só comem pastoso, comida molhada. Tem crianças que, então, que gostam de pastoso não comem nada sólido. Então, em função disso, não mastigam. Aí a gente não sabe se eles querem pastoso porque engole inteiro e aí diminui o tempo desse alimento na boca. Eles fazem isso justamente para engolir rápido e ter menos tempo, porque aquilo é tão aflitivo e tão ruim que eles querem engolir inteiro, então por isso não comem o sólido. Ou se realmente a sensação do sólido é ruim na boca, enfim, tem 1000 possibilidades. Você tem exemplos aí na sua casa de criança que tenham esse tipo de restrição? Qual é o tipo da sua criança? Como isso é com o seu filho? Conta pra gente nos comentários. Os comentários ajudam muito a gente a nortear a nossa escolha de temas de vídeo, né, Ana? Sim, com certeza. É super importante, porque uma criança é diferente da outra e é legal, a gente vai tendo exemplos, vai enriquecendo os nossos vídeos também. E aí, o que a gente vê é que, assim, para essas crianças é muito importante que o estímulo seja constante, quer dizer, não deixar a peteca cair. Não desistir. Não desistir, porque é muito frequente a gente ter queixas do tipo, olha, ele comia tudo, daí uma vez começou a não aceitar tal alimento e aí eu deixei de dar uma semana e aí nunca mais ele comeu. É claro, porque se a gente pensar que isso é uma questão sensorial, a hora que você tira esse estímulo e deixa de oferecer, isso fica ainda mais intenso quando volta a ser apresentado. Então, uma coisa que a criança tolerava e deixa de ser estimulada com aquilo, quando esse alimento volta, ele é muito mais desagradável. É muito mais intensa, né? Exatamente. Claro que a gente não está dizendo para forçar as crianças a aguentar certos estímulos que são aversivos para elas. A gente está dizendo para oferecer, manter perto, porque algumas crianças não toleram nem que esteja na mesa. Sim, elas nem olhar para. Elas têm problema só de encostar, né? Então oferecer, deixar perto, incentivar a criança, só colocar um pouquinho na boca, só encostar. Depois, então eu sempre faço o passo a passo de aproximações sucessivas. Então, deixa na mesa por alguns dias, depois deixa mais perto da criança, depois pede para a criança encostar, depois pede para a criança pegar, cheirar, amassar, descascar. Depois pede para ela encostar no lábio, depois encostar na língua, colocar um pedacinho na boca, isso ao longo de semanas, acostumando a criança a esses estímulos. Mas isso é muito difícil, porque os pais ou tiram totalmente da vida da criança, porque é tão aversivo e é difícil ver a criança com uma rejeição, com uma sensação de sofrimento, então ou a gente tira da vida da criança, ou a gente quer que ela coma de uma vez. Hoje ela vai ter que comer isso, e já coloca de uma vez na boca. Daí fica muito aversivo, né? Por mais que ela coma aquele dia, porque você tá obrigando, nunca mais ela vai querer ver. E aí a gente também tem um papel de a criança precisa confiar na gente. Então a melhor estratégia é aproximações sucessivas, assim ela vai se habituando ao estímulo. Exatamente. E eu acho que assim, a dica importante é ser perseverante. Perfeito. Não desistir. Perfeito. Porque realmente, no dia a dia, o que a gente faz? A gente vai no que é mais fácil. Então a criança aceita tal alimento, é naquele alimento que você vai, porque aí você garante que ela comeu. E a gente sabe quanto que é importante essa questão, né? De a gente vê as crianças com a barriguinha cheia, dá um alívio. Mas não pode desistir, tem que ser perseverante e não pensar só no mais fácil, mas sempre pensar em oferecer coisas novas, novas possibilidades, não deixar a peteca cair.
Muito bom, gostei muito desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, dá um like pra gente saber e se inscreve no canal pra receber os vídeos que vamos postando toda semana, tá bom? Mais vídeos agora, vamos falar um pouquinho sobre apraxia, sobre desenvolvimento, atraso de linguagem, sobre autismo. Fica com a gente. Um beijo, Tchau, tchau. até o próximo. Tchau, tchau.